Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Olá, pessoal. Boa tarde. Depois desse conhecimento maravilhoso que a gente teve hoje, né? Eu vim aqui falar de uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo gosta, que é comida, né? E, enfim, meu nome é Paula Teotônio, eu sou jornalista. Há cerca de um ano, mais ou menos, eu comecei a fazer um blog. E aí, motivada por questões mercadológicas mesmo, eu senti que na região faltava um meio que divulgasse o que é que se comia, os eventos, essas questões. E aí, eu fundei, na época se chamava até Gastronovário, que nome terrível, né? Que lembra gastro, enfim. E aí, entraram problemas de estômago. Enfim, aí busquei essa questão da nomenclatura, uma coisa que realmente representasse a região. E nessa busca, eu tentei levar em consideração um pouco da minha história. Eu nasci no distrito da Chesf, e aí já foi falado aqui dessa questão das barragens e tudo mais. Com 3 anos eu fui para Petrolina, então falar daquela região sem ter um pouco de identidade misturada com aquilo ali era um pouco impossível, né? E aí, enfim, a escolha pela gastronomia, lógico, porque, enfim, comer é maravilhoso. E terroir... E terroir surgiu uma vez, eu estava navegando pela internet, e aí eu dei de cara com um texto do Eugênio Mussac, que é um educador, e ele estava falando sobre essa questão do que é do terroir e do pertencimento. Primeiro, terroir é um conceito, ele é que nem saudade, você não tem uma tradução, né? Ele significa um conceito. E o conceito dele é basicamente o seguinte, é um território delimitado cujos produtos desenvolvem características únicas por conta do solo, do clima, da sua geologia e também do fator humano. O educador que eu pesquisei, ele trouxe esse conceito para o pertencimento no seguinte sentido. O terroir é aquele lugar que você transforma e que você é transformado por ele. Então, assim como a uva, ou então como os vinhos, ou como os queijos, que a cada local que ele é produzido, ele desenvolve características diferentes, as pessoas de determinados locais, elas transformam aquele local e ela é transformada por ele. Então, enfim, achei a identidade e o conceito que eu precisava para continuar escrevendo o meu blog. E aí... Opa! Fui... Enfim. E aí, quando a gente fala do que é esse terroir? O terroir do Vale do São Francisco, ele é praticamente a história do sertanejo. E quem é esse sertanejo? Esse sertanejo, ele é essa pessoa que lá na época da colonização, da civilização do açúcar, ele não poderia, os bandeirantes e também os criadores de gado, eles não podiam mais criar o gado na região litorânea porque tinha que se produzir açúcar, era o que dava dinheiro. Então, o que eles fizeram? Começaram a adentrar, subindo pelo rio e pelos afluentes do Rio São Francisco, né? Foram seguindo o curso do rio, tanto ali vindo de Pernambuco, Alagoas, enfim, quanto os bandeirantes do Sudeste. E aí, o que é que tem nessa comida, né? Tem que ser uma comida forte, uma comida que ajude essa pessoa a segurar um dia todo de trabalho, enfim, nessas jornadas que eles faziam, né, esses sertanistas desbravando o nosso país, então eles realmente precisavam de uma comida que fosse um pouco mais resistente. E chegando aqui, chegando ao Vale do São Francisco, eles encontraram o rio, que aí é essa questão dos peixes e tudo mais. O que é fantástico, porque todo o sertão, ele tem uma gastronomia muito típica, né? E aí você fala de diversa da carne seca, você fala de uns pratos específicos que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas no Rio São Francisco, que foi determinante para a colonização e para a ocupação daquela região, você tem os peixes. E aí, ao longo do tempo e ao longo dos anos, como o próprio Elson falou, essa questão da transformação urbana, nos últimos anos de transposição, mas a questão da fruticultura irrigada nos últimos 30 anos. Então, o terroir ele não é uma coisa ali que está estanque, que acaba e que tem um fim em si própria. Ela está em constante transformação. Então, o que a gente pode falar que é hoje o terroir do Vale do São Francisco? É caprino-ovinocultura, que foi trazida por esses bandeirantes, né, os ovinos e os caprinos. Tem essa questão também do que foi trazido pela questão do gado. E aí você tem a manteiga de garrafa, você tem a carne de sol, tem o charque, que é talvez conhecida aqui por vocês como carne seca.
E você tem também o milho, que foi implantado assim com muita força nesse terroir do Vale do São Francisco e, enfim, adaptado das mais diversas formas. E aí é o seguinte, você tem hoje, o Vale do São Francisco, ele recebe pessoas do mundo todo, né? Eu sou ribeirinha, mas eu moro em Petrolina hoje, mas aí a gente tem, por exemplo, o Figueiredo, que veio de Santa Catarina, o Elson, que é de Teresina, e aí você recebe essas influências do mundo todo, e lógico que isso está em constante transformação, mas você também tem o típico vaqueiro, que é essa figura emblemática, né, do sertão do São Francisco, e ele tem sua gastronomia muito própria e muito peculiar. Eu vou passar um vídeo agora para vocês, que eu fiz durante uma manifestação cultural chamada de Pega de Boi no Mato, que é o precursor da vaquejada. E aí eu estive lá e fui conversar com ele, ele contou uma história super interessante para a gente. Eu queria que desse o play aqui agora, para contar como é que se faz cozinhar na caatinga, usando nada além de uma Para você fazer um bode sem água, sem panela, sem nada no meio do mato, qual que história é essa? Conte aí para mim como é que faz. Você pega o bode, mata, corta ele todinho, bota no couro, amarra um caroá. Mas tempera, não coloca... Tempera com sal, porque no sal já vai, né? Pimentinha do reino, aí amarra, enterra no chão e bota a brasa em cima. De acordo com a temperatura fecha, ele vai cozinhar. Quanto tempo isso? Rapaz, umas 4, 5 horas ele tá pronto. E fica gostoso esse negócio? A mesma coisa, o cara tá com fome como tudo. Olha esse bode assim na hora de comer, é um quartinho de cana? Não. É o quê? Às vezes tem, né? Às vezes não tem. Olha, a salmoura da carne, o sangue da carne, solta a água, entendeu? Ele fica molinho, molinho. Até os ossos amolecem. E depende da hora, da temperatura, do horário. Se aumentar mais... Ok, seu Paulo, obrigada. É isso. Vocês viram que riqueza, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa influência de todo mundo que chegou hoje em dia, e a gente tem os grandes chefes lá, que pegam influências da gastronomia francesa e da gastronomia, sei lá, italiana, e vão transformando esses pratos, ao mesmo tempo a gente tem as coisas mais básicas, inclusive, né, não podemos deixar de falar sobre essas coisas que, enfim, perduram ao longo dos anos, mas que ainda são bastante símbolo do que se come lá na região. Uma delas é a buchada de bode. A buchada de bode, a gente acha que é uma coisa, quem é da região acha que é uma coisa nossa mesmo, foi criada lá, mas, na verdade, a buchada, ela é uma receita portuguesa. Veio da região agrária de lá, de Portugal, só que era feito com boi ou feito com porco. E aí, como o bode e o carneiro foi o que realmente deu certo lá, realmente que aguentava aquele calor absurdo que a gente vive, deu essa buchada. Para quem não conhece, a buchada é o seguinte, é o bucho do bode. E aí você pega os miúdos, você cozinha, dessalga, limpa tudo direitinho. Aí você tempera com seus temperos da região. Lá a gente gosta de usar muito coentro. Eu acho que aqui vocês não usam bastante, trocam por salsa, né? Enfim, você coloca isso tudo dentro desse bucho e coloca para cozinhar. Em alguns locais, como em Curaçá, que fica a uns 50 a 100 quilômetros de Petrolina, que é onde eu moro, é cozido com a cabeça do bode dentro da... Calma, gente, calma, vai ter coisa gostosa, calma. É cozido com a cabeça de bode. Tem gente que adora, tem gente que, enfim, se não tiver o cérebro do boi para comer depois da buchadinha... E um quartinho de cana, então, para dar aquela empolgação, enfim, não dá em nada. Enfim, temos, além da buchada de bode, temos os peixes, como eu falei anteriormente. E aí, eu não sei se o Elson falou, mas aquela região, devido à barragem, existem vários peixes que foram introduzidos. Mas os peixes que são mais comuns e que a gastronomia inventa e reinventa os pratos são o cari, que é chamado até de lagosta do São Francisco, que ele é um peixe de altas profundidades. E tem o surubim, que aí as pessoas chamam de salmão do São Francisco, por ser uma carne tenra, mais rosada. E aí, com ela, você pode fazer todas as coisas. Você pode servir as postas como um salmão, realmente, por exemplo. Você pode fazer muqueca, que é uma receita que a gente conhece aqui no Brasil como uma receita baiana. Então, assim, em alguns locais de Petrolina, Juazeiro e toda a região, você pode ir a vilas de pescadores e consumir esses peixes assados, e além deles, também os que foram introduzidos, como a tilápia, tambaqui, tucunaré, enfim, são vários peixes. Então, assim, você tem, ao mesmo tempo, uma buchada de bode, você tem uma linguiça, você tem uma
uma paçoca, que é a carne seca com farofa, e você tem o peixe. Então, imagine que riqueza, né? Você não tem na região lá do Vale. Temos também o bode ou carneiro assado. O mais interessante, não sei se vocês já ouviram falar, quando o Cauã Raymond deu uma entrevista para o Fantástico recentemente, ele falou do Bodódromo. O Bodódromo é um complexo gastronômico de 3 quilômetros, 3 mil metros quadrados. E lá só tem restaurante, deveria ter, que vendem pratos derivados de bode, mas não é bode. Porque é o seguinte, o bode ele tem uma carne um pouco mais menos gordurosa e o sabor é um pouco mais forte. Então, devido a essas questões de sabores e tal, e tem uma similaridade, foi trocada pelo carneiro. Então, no bodódromo, você não come bode, você come carneiro. Mas são receitas maravilhosas. Uma delas é o bode assado, né? E aí ele é servido com macaxeira, que é uma coisa que veio dos índios. Tem o feijãozinho, tem o pirão. O pirão nada mais é do que o bode ou o carneiro. Você pega esse caldo do cozido que você faz com ele, e aí ele se torna você mistura com farinha e faz um pirão que é delicioso. Enfim, adoro. E aí você também pode fazer kafta de carneiro, você pode fazer casquinha de carneiro, enfim, é uma pessoa muito, muito criativa. Tem a galinha de capoeira, que é aquela galinha que é criada solta, diferente da galinha de granja, e aí se faz a galinhada lá, servida aqui, como vocês estão vendo, com feijão, com pirão e com arroz. Temos também o cuscuz, o milho é muito forte, né, como foi dito, trazido pelos bandeirantes. E lá você pode consumir esse cuscuz das mais diversas formas. Você pode consumir ele com carne guisada, com galinha guisada, ou então você pode servir, que a gente chama de maneira gourmetizada. E aí não existe limite para a criatividade das pessoas. Assim, recentemente, inclusive, eu vi quem comesse esse cuscuz com sorvete e brigadeiro. Não recomendo. Eu preferiria que vocês fossem no básico com a galinha assada, enfim. Vai no seguro que está tudo certo. E aí, como eu falei, tem uns peixes, né? E lá você pode ir para vários balneários e várias ilhas, experimentar o peixe que é pescado ali, sei lá, naquele mesmo dia, e você já pode consumir. É muito rico. E esse aqui é um amor da minha vida, é um maracari. Ele é um creme que é feito com cari, que é o peixe que eu já falei anteriormente, que é a lagosta, e ele é servido dentro da casca do maracujá. Ele leva um molhinho de maracujá e ele é servido na ilha do Rodeadouro. É incrível, gente. É uma delícia, de verdade. E aí, esse terroir que eu falei, que é vivo, que está em constante transformação, ele também está ligado a questões turísticas, a destinos que são muito interessantes. E aí você vai ter os passeios e roteiros, como é o Vapor do Vinho aqui em cima, né? O Vapor do Vinho. Aqui, ao mesmo tempo que você tem uma questão de urbanização muito grande, você ainda consegue ver pescadores nessas embarcações simples passeando pelo rio. Aqui foi um clique que eu fiz na Ilha do Maçangano, que tem um samba de véu, uma ilha que super vale a pena conhecer. E aí a criançada jogando bolinha de gude. Eu não sei como é que se fala isso aqui. Talvez seja gude. Essa mesmo, ai que maravilha. Facilita muito a minha vida. E aí a gente tem aqui alguns preços, né? Buchada, por exemplo, você come aí por R$8 o prato. Baratinho, né? Aqui é a vista de Juazeiro para Petrolina. E aqui o pessoal faz muito esportes náuticos. Pega o caiaque e atravessa aqui para a Ilha do Fogo, que fica entre as duas cidades. De caiaque, aí o pessoal faz windsurf, kitesurf, vários esportes náuticos, não é só na tua região não, viu, seu José Francisco? Temos também, por favor, passe. Não quer passar. Enfim, temos diversas situações. Opa, passou. Temos aqui também uma questão do artesanato, Ana das Carrancas, que é um ícone do artesanato local. Temos uma vida noturna bem agitada. Petrolina adora fazer evento, e Juazeiro também. Aqui temos a nossa igreja. As feiras locais são cheias de situações super interessantes. E nós temos também, por favor, passe. Enfim, na verdade, o que eu quero dizer para vocês... O terroir do Vale do São Francisco ele é riquíssimo. A gente tem muito preconceito. Gilberto Freire, quando foi comparar as gastronomias do Brasil todo, falou que era agreste, que era uma coisa assim, requinte. Na verdade, vocês estão vendo que tem de tudo. Você tem vinho, você tem grandes festas, você tem manifestações culturais. E eu faço o convite.
por que não abrir um espaço aí na sua agenda e visitar esse terroir que é o meu, né? E, enfim, desvendar todos esses sabores que eu acabei de falar. Fiquem à vontade. Muito obrigada.